Olá, alunos do curso de Cálculo 3, curso de formação de professores da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Nesta nossa aula de hoje, nós vamos continuar com o tema integrais triplas e falando de mudança de coordenadas. E hoje nós vamos falar de coordenadas esféricas. É um tema muito bonito do ponto de vista geométrico. Nós vamos fazer alguns exercícios muito bonitos com a geometria que está envolvida. Então, nós vamos estudar essa mudança de coordenadas, que a gente chama de coordenadas esféricas no espaço. Elas têm uma grande utilidade na hora de calcular integrais triplas. Quando o nosso domínio de integração tiver um formato esférico, ou pedaço de esfera, ou um elipsoide, que é uma coisa que não tem o mesmo comprimento em todas as direções, os eixos são diferentes, as integrais triplas ficam muito mais fáceis se nós usarmos coordenadas esféricas. Então, quando os domínios são do tipo paralelepípedo ou figuras assemelhadas, a gente usa coordenadas cartesianas normais, teorema de Fubini. Quando o domínio tem um formato cilíndrico, nós usamos coordenadas cilíndricas, que nós já vimos na aula anterior. E quando o domínio tem um formato mais esférico, a gente usa coordenadas esféricas. Para começar, então, eu vou apresentar o que são as coordenadas esféricas. Então vamos lembrar, a gente tem o espaço R3, onde nós estamos trabalhando, onde nós estamos fazendo as integrais triplas, e os nossos pontos, eles são descritos por uma terna, né, por uma tripla ordenada, 3 coordenadas, x, y, z, abscissa ordenada e cota. A gente pode representar esse mesmo ponto por outros 3 números. Quando nós usávamos coordenadas cilíndricas, eram outros 3 números que chamavam coordenadas cilíndricas. No caso das esféricas, nós vamos usar outros números. Um eu vou chamar de ρ, muitas vezes os livros chamam de R, tanto faz, θ e φ. Θ e φ são 2 ângulos. Quem são esses números? Então, imagina que esse ponto aqui é o ponto do espaço, ponto M. Ele tem uma abscissa, uma ordenada e uma cota normais cartesianas. Aqui está a cota, ele tem uma abscissa x e uma ordenada y. As coordenadas esféricas, outros 3 números, para representá-los, eu obtenho assim. Um número é a distância do ponto até a origem, que eu vou chamar hora de R e hora de ρ. Tá? A maior parte das vezes de ρ. Então é a distância do ponto até a origem. Tá? Nas coordenadas cilíndricas, a gente projetava o ponto no plano e pegava essa distância aqui. Nas coordenadas cilíndricas, a distância era medida no plano XY. Nas coordenadas esféricas, a distância é medida no espaço. É a distância mesmo no espaço. Outros 2 números que são ângulos. Um ângulo que eu vou chamar de φ, que eu meço a partir do eixo Z até chegar no ponto M. Então o ângulo φ é medido a partir da vertical, então nesse movimento descendente, até chegar nessa semirreta que vai da origem ao ponto M. Esse é o ângulo φ. E o ângulo θ é o mesmo θ das coordenadas cilíndricas, o mesmo θ das coordenadas polares. Eu pego o ponto M, projeto no plano XY, e pego esse θ, que é o mesmo θ lá da trigonometria do ensino médio, no plano XY, começo no eixo X, eixo das abscissas, em direção ao ponto, no sentido anti-horário, no eixo XY, no plano XY, no sentido anti-horário. Esse aqui é o ângulo θ. Então, esses 3 números caracterizam o ponto. Observe que eu preciso dos 3 para caracterizar o ponto. Se eu só dou a distância até a origem, na verdade, eu estou definindo uma esfera, né? Tem muitos pontos que têm a mesma distância até a origem. Na verdade, forma uma esfera. Conjunto de todos os pontos que equidistam de um certo centro. Conjunto de todos os pontos do espaço que equidistam de um ponto central. Isso é uma esfera. Se eu só dou o φ, eu estou dando toda uma reta, né? Todos os pontos que estão nessa mesma reta têm esse mesmo φ. Então, para caracterizar um ponto, eu tenho que dar a distância até a origem, esta declinação aqui a partir do eixo Z, e essa variação lateral. Tem uma semelhança muito grande com o que a gente faz em geografia, que a gente chama de latitude e longitude. O θ está muito associado à ideia de longitude e o φ está associado à ideia de latitude. Observe que todos os pontos que têm o mesmo φ, também pode ser, todos os pontos que têm aqui um paralelo aqui na superfície da Terra, teriam o mesmo φ. Bom, é importante na hora de usar isso fazer a correlação entre esses 3 números, x, y, z, ρ, θ, φ.
as fórmulas que ligam são essas. O x é ρ seno φ cosseno θ, o y é ρ seno φ seno θ e o z é ρ cosseno φ. É fácil perceber por quê. Esse segmento que está aqui em cima em verde e aqui embaixo em preto, ele é ρ seno φ. Observe que quando você pega o ponto M do espaço e projeta no eixo Z, você tem o sistema de coordenadas x, y, z, e você projeta no eixo Z, você projeta perpendicularmente. Aqui é 90 graus. Então esse verde é o cateto oposto ao φ, que ele está projetado aqui. Então esse segmento é ρ seno φ. Aí quando você projeta no x e no y, você usa seno θ e cosseno θ. Tá? Então, ρ seno φ é a projeção no plano xy, cosseno φ seno φ dá a projeção no x e no y. E o z é ρ cosseno φ, porque esse cateto aqui é o cateto adjacente nesse triângulo retângulo, que é retângulo aqui. Então ele é o ρ cosseno φ. A variação, o θ de 0 a 2π, θ de 0 a 2π, dá uma volta toda. O ρ é sempre positivo e o φ só de 0 a π. Isso é interessante. O φ, ele começa em 0 no eixo z, vai diminuindo, diminuindo. No plano xy ele está em π sobre 2 e aí no eixo z negativo ele está em π, 180. E ele não passa de π. Quando você quer pegar ponto lá atrás, é o θ que vai variar e que vai pegar o ponto lá atrás. O φ vai só de 0 a π. E a relação entre x, y, z e ρ, se você levar todo mundo ao quadrado e usar a relação fundamental da trigonometria, você vai ver que x2, y2, z2 é ρ2, que é natural, não é? O ρ é a distância até a origem. Então o quadrado é o teorema de Pitágoras, né? O ρ é a raiz quadrada disso tudo e ρ2 é essa soma. Para deixar isso mais claro, alguns exemplos de alguns pontos e como é que a gente escreve as coordenadas esféricas. Está vendo esses pontos aqui? Pegar o ponto 0,05, esse ponto aqui, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 5. Quem são as coordenadas esféricas? 0 no θ, ele não começou a rodar, 0 no φ, ele não começou a descer e distância até a origem, 5. Então ele é 0, 0, 5. Tá? É θ, φ e ρ. Coloquei o ρ no fim aqui. A ordem não importa, você só tem que deixar claro qual que está sendo a ordem. Às vezes a gente faz ρ, θ, φ, às vezes a gente faz θ, φ, ρ. Nesses exemplos eu estou colocando o ρ por último. É θ, φ e ρ. Se eu pegasse o ponto 0, 0, menos 5 lá embaixo, eu teria θ 0, que não começou a rodar, φ igual a π, porque ele está lá embaixo, ele desceu tudo, e a distância 5. Tá. Esse outro ponto aqui, 0, 4, 0. 0, 4, 0 é esse aqui. X igual a 0, y igual a 4 e z igual a 0. Ele tem θ igual a π sobre 2, ele tem φ igual a π sobre 2 e distância 4. Por isso que ele é π sobre 2 e 4, nessa ordem. E o último ponto, 3, 3, 0, esse ponto aqui, x igual a 3, y igual a 3 e z igual a 0. O θ dele é 45, é π sobre 4, sempre em radianos, π sobre 4. O φ, π sobre 2, está no plano xy. E a distância, esse aqui é 3 e aqui é 3, eu tenho um triângulo retângulo com 3, 3 nos catetos, a distância até a origem é 3 raiz de 2. Então, esse é o jeito de passar pontos que eu tenho em coordenadas cartesianas, escrevendo as coordenadas esféricas. Tá? Por exemplo, a esfera x2 mais y2 menor ou igual a 4, em esféricas ela fica θ de 0 a 2π, φ de 0 a π, ρ de 0 a 2. É a esfera inteira sólida, menor ou igual. Tá? Domínio, nós vamos usar muito para domínio de integração tripla, então a esfera sólida. A semi-esfera, vou mostrar aqui, então está a esfera. Né? Aqui, agora pensa meia esfera. Meia esfera, x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 4, z positivo, semisfera de cima, ela tem θ de 0 a 2π, φ de 0 a π sobre 2 e ρ de 0 a 2. Vocês perceberam que, apesar de ser um domínio esférico, os extremos que descrevem θ, φ e ρ, eles estão em valores constantes. Isso é legal na hora de fazer a integral tripla, ter os extremos de integração constantes. Isso facilita muito a integral tripla. Por isso que a gente usa coordenadas esféricas na integral tripla de sólidos com formato esférico. Se eu tentasse fazer em cartesianas, não é que está errado, mas na hora de descrever os extremos de integração, a variação dos pontos, vai aparecer raiz quadrada das variáveis, vão ficar fórmulas muito mais difíceis, muito mais pesadas para trabalhar.
Como é que a gente faz a mudança de variável? Se você tem um domínio x, y, z em coordenadas cartesianas e esse mesmo domínio em esféricas fica ρ, θ, φ, como eu disse, a ordem aqui não é importante, a ordem que vocês quiserem, e uma função definida no mesmo domínio. Né? O domínio é um conjunto de pontos, ele é geométrico. Tem duas maneiras de descrever, em cartesianas ou em esféricas. Na hora eu posso fazer a integral nas variáveis cartesianas, dz, dy, dx, na ordem que a gente quiser. Lembra o teorema de Fubini? Quando eu explicito os extremos, aí é importante a ordem. Senão serve só para dizer que está em cartesianas e que são 3 variáveis. Eu posso fazer a mesma integral no domínio, é o mesmo conjunto, só que descrito com as outras variáveis, as variáveis esféricas. Eu vou escrever a f em termos das novas variáveis. A fórmula vai passar a ser escrita nas novas variáveis. A integral, as primitivas e o teorema fundamental do cálculo vai ser calculado nas novas variáveis. E tem esse termo aqui, ρ2 seno φ, que é um fator de correção, que se chama jacobiano. E toda vez que a gente muda de variável numa integral, aparece esse fator de correção. Ele é um fator de correção do elemento de volume. E ele depende da mudança de variável. Na cilíndrica era só o R. Nas esféricas é o R2 seno φ, ou ρ2 seno φ, dependendo de que letra você estiver usando. Tá? Então vamos fazer um exemplo numérico. Calcular a massa da esfera x2 mais y2 mais z2, z maior ou igual a zero, portanto é uma semi-esfera, né, meia esfera, com densidade igual ao quadrado da distância origem. O que é massa? Massa é a integral tripla da densidade. O domínio x2 mais y2 mais z2 menor ou igual a 9, z maior ou igual a zero. Densidade está dito que é o quadrado da distância. O quadrado da distância, a distância é a raiz quadrada de x2, y2, z2. O quadrado é só o x2, y2, z2. Essa é a integral que tem que ser calculada. Você pode calcular com a variável que você quiser. Você pode calcular em cartesianas, daí não tem mudança de variável. Pode mudar para cilíndricas, pode mudar para esféricas, aquela que você achar mais conveniente. Ora, o domínio é esférico, portanto, vamos mudar para coordenadas esféricas, que as contas vão ficar muito mais fáceis, muito mais convenientes. Aí, então, eu faço a mudança de variável para integrais esféricas, para as coordenadas esféricas. O x vai ser ρ seno φ cosseno θ, o y vai ser ρ seno φ seno θ, o z vai ser ρ cosseno φ. Vai ter um jacobiano, e no meu exemplo, o θ vai de 0 a 2π, o φ vai de 0 a π sobre 2, porque é só a semisfera de cima, e ρ de 0 a 3. Então, a minha integral vai ficar, agora que é importante, a ordem só é importante aqui, que os extremos sejam coerentes com as variáveis. θ 0,2π, φ 0π sobre 2, ρ 0,3. ρ2 é a densidade, quadrado da distância, ρ2 seno φ é o jacobiano. E agora é fazer a conta, o teorema de Fubini já foi aplicado, agora é só fazer a integral iterada. Primitiva de ρ2 é ρ a quarta, né? Primitiva é ρ a quinta sobre 5, 0,3. Isso dá 243 sobre 5. E as outras integrais. Tem uma coisa que eu já usei algumas vezes e vou repetir. Quando você observar que os extremos aqui não têm a variável θ, o integrando não tem a variável θ, quer dizer, tudo constante em θ. Quando for tudo constante em θ, a integração em θ é multiplicar o valor dessa constante pelo tamanho do intervalo 2π. Então, aqui eu ainda vou ter que fazer uma integral em φ e vai dar um número. Mas esse número não tem θ, portanto, na integração em θ é só multiplicar por 2π. Muitas vezes eu faço isso, quando a função não depende da variável seguinte, eu já coloco vezes o tamanho do intervalo. O 243 sobre 5 que é constante, primitiva de seno, que é menos cosseno. Então é menos cosseno calculado em π sobre 2 em 0, em π sobre 2 dá 0, menos do extremo inferior do teorema fundamental do cálculo, né, extremo inferior de integração. A função é menos cosseno calculado em 0, cosseno de 0 é 1, tem duas vezes sinal de menos, fica mais, fica 1 aqui, então 486 π sobre 5. E essa é a massa da esfera. Se a esfera estiver deslocada, todo o exemplo que eu fiz agora foi com esfera de centro na origem. Se eu deslocar a esfera com centro A, B, C, essa é a equação da esfera de centro deslocado, né, de centro A, B, C, eu simplesmente somo A, B, C no x, y, z. O jacobiano continua o mesmo, as variáveis continuam 0,2π, 0π, 0r, e simplesmente eu desloquei a fórmula para botar o centro no ponto ABC. Muito simples de fazer a conta. Tem um jeito alternativo, que a gente raramente usa, mas que é legal para elipsoide, mas que eu também poderia usar na esfera.
Ao invés de fazer o ρ de 0 a r, eu faço o ρ de 0 a 1 e ponho o r no xyz aqui. Observe que quando eu substituir nessa fórmula, vai subtrair o a, então some, fica r ρ seno φ cosseno θ, r ρ seno φ seno θ, r ρ cosseno φ. Ao elevar tudo ao quadrado e usar a relação fundamental da trigonometria, vai dar R2 ρ2. Como eu quero menor ou igual que R2, o ρ tem que ir de 0 a 1. O ρ2 vai de 0 a 1, o ρ vai de 0 a 1. Tá? E, finalmente, para elipsoide, que é parecido com uma esfera, só que as distâncias nos eixos são diferentes, né? A, B, C. Eu uso, não preciso deslocar o centro, eu uso o tamanho de cada eixo, né? Com a variação naquela variável, naquela direção, eu coloco aqui ABC, A no X, B no Y, θ de 0 a 2π, φ, né? Tudo certinho. E o jacobiano, nesse caso, é ABC, ρ2 seno φ. Observa que no exemplo anterior o jacobiano tinha um R3, RRR, R3. ABC, aqui é ABC. E com isso, por exemplo, eu consigo calcular o volume de um elipsoide. Se eu deslocar o elipsoide, eu também somo ABC nas coordenadas, como eu tinha feito com a esfera deslocada. Vamos calcular o volume do elipsoide x2 sobre A2, y2 sobre B2, z2 sobre C2 menor ou igual que 1. Volume é a integral tripla de 1. Nós discutimos isso logo no começo da integral tripla. Você pode fazer em coordenadas que você quiser. É claro que é melhor mudar para esféricas. Então fica a integral em esféricas de 1 a BC ρ2 seno φ. 0, 2π, 0π, 0, 1. ABC ρ2 seno φ. Integral em ρ, de ρ2. ρ3 sobre 3. Primitiva de ρ2 é ρ3 sobre 3. Calculado de 0 a 1. Isso dá 1/3. ABC é constante. Então ABC sobre 3, integral de 0 a 2π de 0 a π. De 0π tem integral, seno φ. De θ não tem, vai multiplicar por 2π isso no fim. Primitiva de seno φ é menos cosseno φ de 0π, isso dá 2, a gente já fez essa conta. Então fica ABC 2 sobre 3 integral de θ. Uma constante em θ, só multiplicar pelo 2π. Quando multiplica pelo 2π, fica 4π ABC sobre 3, que é a fórmula do volume do elipsoide. Que quando você pegar, ela generaliza inclusive o volume da esfera. Olha que bonito. Se os três ABCs são iguais, vira uma esfera. Quando é elipsoide é porque os eixos são diferentes. Se ABC forem iguais entre si, fica 4πr3 sobre 3, que é o volume da esfera. Então, o que a gente calculou é mais geral do que o volume da esfera, o volume de um elipsoide. Olha que bonito isso, né? Então, a gente sempre ensina, né, nas aulas de ensino médio, a gente aprende no ensino médio o volume da esfera, 4/3 de πr3. Esta é uma maneira muito correta, muito rigorosa, muito precisa de obter esse resultado. É muito bonito isso. Só para fazer um último exercício, um sólido que é dado em coordenadas esféricas por θ de 0 a 2π, φ de 0 a π sobre 3 e ρ de 0 a r, como é que é esse sólido? É assim, olha que bonito. Esse cone aqui com essa esfera por cima. Θ vai de 0 a 2π, roda tudo. Φ vai de 0 a π sobre 3. E o ρ vai de 0 a r. Elegante a formulação. Então, essa variação, este é o sólido que em coordenadas esféricas é dado daquele jeito. Não é bonito isso? Ele está assim, né, e limitado por uma esfera, e o ρ vai de 0 ao r. E é muito fácil fazer a conta, né, volume integral de 1, só fazer a integral de 0 a 2π, 0 a π sobre 3, 0 a r, parecida com as contas anteriores, ρ3 sobre 3 de 0 a r, então aqui dá r3 sobre 3, integral de seno φ, que dá o menos cosseno, no caso, cosseno de π sobre 3, né, que é 60, cosseno é meio, só que aqui é menos na função, né? No extremo inferior fica mais, então isso aqui dá meio, contra multiplicado pelo 2 cancela, fica πr3 sobre 3. Observa que este volume ele é linear em θ, né? Se você pegar fatias, meio θ, metade do 0 a 2π, ou proporções, aí o volume fica dividido pela metade. Mas não é linear em φ, né? Porque no cálculo do volume aparece o seno φ. Então, deu 1/4 do volume da esfera,
mas o ângulo φ não andou só 1/4, né? Ele não é linear em φ. Isso é de uma beleza muito grande, né? Vocês viram que aplicações muito lindas que a gente fez com essa integral tripla em coordenadas esféricas. Na próxima aula, vamos fazer mais aplicações de integrais triplas. Tá? Ficamos por aqui agora.